ao nosso eterno Criador, a nossa mais profunda gratidão, porque Ele, na sua infinita grandeza, na sua infinita bondade, tem cuidado das nossas vidas. Que possamos sermos agradecidos pela sua proteção no nosso viver diário. Que os senhores possam serem visitados. Eu falarei um pouco sobre algumas táticas, alguns métodos usados pelos pastores nas igrejas para segurarem os membros. Mas se o Senhor, se a senhora crer, prepare aí o seu copo com água, para que no final possamos fazermos uso. No livro de Mateus, Altíssimo Criador, na sua grandeza, na sua glória, Santo Espírito, nos dê sabedoria, entendimento, para compreendermos estas verdades e colocá-las em prática no nosso viver diário. No livro de Mateus 7, versículos 13 e 14, estes versos são bastante conhecidos. O Senhor disse: entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso o caminho. Os senhores já conhecem esse versículo, estes versículos de cor. Todos os ministérios que os senhores forem frequentar, que tiverem manuseio de dinheiro, cobranças de dízimo, muitas ofertas, votos, tem tudo para serem uma porta larga, que não irão conduzir os senhores para o reino, para o caminho. Aí os senhores poderão perguntar: mas por quê? Porque nos ministérios onde os senhores dão dinheiro, cobranças de dízimo, ofertas, votos, os pastores perdem a força de falarem a verdade com os membros, porque eles sabem, se eles falarem a verdade, como ela tem que ser dita, caminho estreito, as pessoas não gostam, não ficam na igreja. No fundo, as pessoas gostam de ouvir mais as inverdades, as meias verdades, do que mesmo a verdade. Porque a verdade incomoda. O caminho estreito é para poucos. Então, no fundo, os membros contribuem para que os líderes falem com eles meias
verdades. E os pastores, quando cursam teologia, eles treinam essa prática. Sabem que não podem falar as verdades afinco com os membros, porque senão eles não gostam, não mantêm a igreja, não ficam na igreja. Então, os membros contribuem para ouvirem estes enganos dentro das igrejas. Aí tem um certo político que fala que o político tem que mentir. Ele tem que mentir. E esta é uma tática usada também pelos pastores das igrejas. Tratarem os membros com brandura. Não falarem com eles a verdade que eles deveriam ouvir, porque senão eles não gostam. E eu chego a imaginar se João Batista vivesse nos nossos dias e abrisse uma igreja. Acredito que poucos frequentariam o seu ministério, porque as pessoas não gostam, não querem ouvir a verdade. A verdade machuca, dói. O caminho estreito é difícil. A porta estreita é difícil passar por ela. E os membros gostam de ouvirem coisas agradáveis. Ouvir que os pastores falam com eles: esta é a última porta. Essa igreja vai ser arrebatada. O Senhor virá buscar a sua igreja. Nós seremos arrebatados. Nós não vamos passar pela grande tribulação. Os membros gostam de ouvir isto. E os pastores, quando cursam teologia, eles sabem que os membros gostam destas meias verdades. Os membros se apegam a placa, a rótulos, a títulos. E quando convidam eles para um cargo na igreja, cantarem no coral, conjunto, quarteto, aí eles se acham. Aí eles se fidelizam mais ao rótulo, às placas da igreja. Querem ver? Aqueles que frequentam a igreja, darei um exemplo. Igreja Batista. São muitos milhões apegados a esta placa. Se brigarem na Igreja Batista e abrir uma outra Igreja Batista com outro nome, aqueles que são apegados aos rótulos, às placas, vai para lá. Assembleia, são milhões de aproveitadores. Milhares e mais milhares de aproveitadores que têm tirado proveito com este nome, Assembleia de Deus. Tem nada a ver com a Igreja da Salvação. Tem nada a ver com o nome da Igreja do Senhor. E as pessoas aderiram, fidelizaram a esse rótulo,
a esta placa, Assembleia de Deus. Se brigam na Assembleia de baixo, abre uma outra Assembleia de cima, os membros, daí a pouco está lotado. No fundo, os membros se fidelizam às placas, aos rótulos, aos títulos. Importa o que estão pregando, o que estão ensinando. E aqueles que cursam teologia sabem que as pessoas são apegadas a rótulos, a placas. Quando esse título, a pessoa está na igreja adventista, colocaram na mente dele a guarda do sábado, já entrou na mente dele. Aqueles que brigam na igreja adventista do sétimo dia, abre lá, adventista do sétimo dia da trombeta, adventista do sétimo dia dos anjos. Aqueles que o sábado entrou na mente deles, que estão com a mente cauterizada, com este falso descanso sabático, vão para essa igreja, porque colocaram na mente deles esse falso descanso sabático, assim como os assembleanos botaram na mente deles o dom de línguas, que é o dom do Espírito Santo, é o batismo com o Santo Espírito. Isso entrou na mente deles e não tem quem tira. Então, reprisando, no fundo, as pessoas contribuem para receberem falsos ensinamentos, meias verdades dentro das igrejas, porque eles não estão dispostos a conviverem com a verdade. A verdade os machuca. E eles preferem pagarem um preço caro para ouvir meias verdades do que passar pela porta estreita, ouvindo a verdade, as grandezas do Santo Evangelho. E se estes estudassem a palavra, buscassem a direção do Santo Espírito, se apegassem menos aos rótulos, aos títulos, às placas, eles iriam ter uma noção, saber que o Senhor não aceita este comércio que está sendo feito com o seu nome nas igrejas. O Senhor não aceita. E os pastores, eles são treinados para que os membros, para colocarem na mente dos membros que o Senhor está de acordo com tudo que está sendo feito dentro das igrejas. E aqueles que são apegados a rótulos, a placas, a líderes, eles acreditam que o Senhor não se importa e que está aceitando tudo aquilo que está sendo feito dentro das igrejas. Muitos querem um sinal do Senhor para saberem se o lugar que eles estão frequentando se é da vontade do Senhor. Querem que o Senhor envie um anjo e os tome pelo braço, conforme pegou Ló
quando as cidades de Sodoma e Gomorra foram destruídas. O Senhor jamais irá fazer isto. Temos que voltar às grandezas do Santo Evangelho, porque o Senhor já deu todas as alertas na sua santa palavra. Está escrito, 1 Timóteo 3,15. Veja os ensinamentos que eram pregados nas igrejas do apóstolo Paulo. É só voltarmos às grandezas do Santo Evangelho que vamos entender, descobrir que estas igrejas estão pregando o falso evangelho. São igrejas babilônicas, estão pregando meias verdades, e aqueles que estão recebendo este evangelho, reprisarei tantas vezes, estão contribuindo para a divulgação desses enganos, porque não querem a porta estreita. No fundo, eles gostam mais, querem os caminhos largos, caminho espaçoso. No livro de Apocalipse 18, versículo 4, atualizando esta mensagem do Apocalipse, onde o anjo fala que deveríamos sair desta grande confusão das cidades, profecia, aviso, que cumpre-se mais dentro das igrejas, porque a preocupação do Senhor são com aqueles que estão com a palavra na mão. Então, são para estes. E no livro do Apocalipse 18, versículo 4, o anjo aconselha-nos sairmos desta grande confusão, atualizando muitas igrejas dos interior, das cidades menores, irão passar pelas pragas. Aí está a atualização da grande Babilônia, porque está sendo pregado um falso evangelho, e as igrejas dos interiores, das cidades menores, os membros das cidades menores não são inocentes. Não são inocentes. Porque o verdadeiro evangelho, ele está acessível a todos nós. Então, aqueles que estão frequentando uma igreja no interior, está recebendo este falso evangelho, muitas dessas igrejas vão enfrentar as pragas. Apocalipse 18, versículo 4, onde hoje fala que deveríamos sair para não participarmos dos flagelos que virão sobre os desobedientes nessa terra. Então veja os senhores, as igrejas se transformaram em um grande comércio. Muitos vão para a igreja porque são desocupados. Esta é a verdade. Eu não tenho nada que fazer, eu vou para a igreja.
para comprarem as facilidades vendidas pelos pastores. Mesmo aqueles que não têm dinheiro compram as facilidades. O falso evangelho compra a passagem pela porta larga, pelo caminho largo, e estão pagando um alto preço. Então são muitas pessoas, e isto tem empobrecido os crentes cada vez mais, porque vivem dentro das igrejas se alimentando de meras ilusões, comprando as facilidades, porque os líderes, eles são treinados para venderem para os membros estas facilidades, que são compradas semanas após semanas, mês após mês, entra anos e sai anos, e os crentes comprando estas facilidades e nunca recebem. Facilidades que nunca chegam. E aí eu repliso mais uma vez. No fundo, aqueles que estão frequentando essas igrejas, recebendo este falso evangelho, eles estão contribuindo para isto, porque no fundo eles não querem ouvir a verdade. A verdade os incomoda e eles preferem militarem pelo caminho largo, ouvindo meias verdades, porque isto é bom para o entendimento destes. E os líderes treinam para colocarem os rótulos, as placas, estas meias verdades na mente das pessoas como se fossem verdades. Coloca este falso evangelho na mente das pessoas como se fosse o verdadeiro evangelho. E as pessoas compram este falso evangelho, estão comprando este falso evangelho, estas facilidades que não os levarão a lugares nenhum. Pegue aí agora o seu copo com água, vamos participar da bênção. Meu Pai, consagra esta água. Quem participar desta água receberá bênçãos em abundância para a glória do Teu Santo Espírito. Vamos participar. Deixa um pouco desta água, lava os seus olhos, para que os nossos olhos físicos e espirituais possam ser abertos, para que o Santo Espírito possa nos dar entendimento, para compreendermos estas mensagens e colocá-las em prática no nosso viver diário. Feche os seus olhos, põe as mãos no seu coração, meu Pai. Exaltado seja a glória do Cordeiro. Exaltado seja a grandeza do Santo Espírito, na sua glória, na sua grandeza, no seu poder e majestade. Exaltado seja a santidade do Senhor, meu Pai. Exaltado seja a glória do Cordeiro. Visita a vida desse homem, desta mulher, que acabou de assistir esta mensagem. Abençoe a mente e entendimento desse homem, desta mulher. Liberta-os do falso evangelho, meu Pai. Abraça-os com a sua proteção, deles entendimento, sabedoria, para a glória do Teu santo nome.
Senhor te abençoe e te guarde a você, seu viver diário. Que a bênção do Senhor possa estar na sua vida, no seu caminho. Um grande abraço. Até o nosso próximo encontro.